A polícia segue investigando quem matou um homem na semana passada, isso no bairro de Piatã. A vítima teria envolvimento com o jogo do bicho. Lara Linhares. Isso mesmo, Alex. César Cavalcante Santana tinha 50 anos de idade. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu e veio a óbito. O enterro aconteceu no cemitério Bosque da Paz. Ele estava transitando na Avenida Otávio Mangabeira, dirigindo um veículo, um Onix branco, no momento em que dois homens chegaram numa moto e dispararam aí diversos tiros. Informações de testemunhas que foram pelo menos 13 tiros, muitos tiros, assustando todos que estavam no local. Tinha um estabelecimento comercial bem perto e também ao lado de um posto de gasolina. Ele ainda conseguiu estacionar o veículo num estacionamento aí de um restaurante que funciona naquele local. As testemunhas, funcionários do restaurante, disseram que ele estava consciente, que ele estava falando no momento em que o socorro chegou. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado, onde passou por uma cirurgia, já que um dos tiros atingiu a região do pulmão, mas não resistiu. Veio a óbito, sendo enterrado no cemitério Bosque da Paz. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Lara. Obrigado, Robson, pelas informações. E aí, gente, você veja o seguinte, tá? A gente está falando aqui de uma vítima que a polícia investiga a relação justamente deste homem com o esquema de jogo de bicho. E se confirmada, então, essa tese, a gente pode avaliar algumas situações aqui. Por exemplo, estima-se que ele tem aí um patrimônio de pelo menos 3 milhões de reais. 2 apartamentos, cada um aí com mais de 900 mil reais, ou seja, beirando 1 milhão de reais. E você veja, o homem ele andava com um carro que não era blindado. E para você mexer com esse tipo de coisa, se pelo menos ele era bicheiro aí, né? Para você mexer com esse tipo de coisa, você tem que ter pelo menos um carro blindado. Porque, veja, você tá lidando com coisa errada. Você está lidando com coisa errada, você está mexendo com muito dinheiro. É um esquema que gera bastante dinheiro para quem atua nessa questão do jogo do bicho. E quando eu falo isso, não é incentivando você que inclusive está desesperado aí, para poder ter uma vida melhor, a entrar em um esquema como esse, porque a gente está falando de um dinheiro que não é um dinheiro lícito, é ilícito, né? Um dinheiro sujo, né? Um dinheiro que vem, inclusive, do sofrimento de muitas famílias e que a gente sabe, viu, Dada, que na maioria desses casos aí acontece, inclusive, a sonegação de impostos, obviamente, porque não tem como pagar. Acontece também a lavagem de dinheiro, né? Ou seja, outros crimes são praticados por meio desse sistema. É literalmente um cartel. É literalmente um cartel, é literalmente um grupo organizado que se instala em determinadas regiões, tanto estaduais quanto nacionais, para poder realizar esse esquema, essa movimentação em relação ao jogo do bicho. Agora você veja o seguinte, viu? Quem lida com esse tipo de coisa, porque a gente está falando aqui de um crime com características de execução, quem foi matar essa vítima, esse possível integrante aí do esquema do jogo do bicho, sabia que queria ele morto, sabia quem estava indo ali matar, executar literalmente, e estava com bastante raiva. Não deu oportunidade nem chances dele escapar aí a ponto de ser levado para uma unidade hospitalar, receber atendimento médico, passar por cirurgia e ser depois liberado, mesmo ou ainda que com sequelas. Foram 13 tiros contabilizados pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em uma área de grande movimento, colocando inclusive a vida das pessoas ali em risco. A gente está falando de uma área que fica inclusive na orla, à beira-mar da nossa cidade, e aí você veja justamente toda essa movimentação, né? Durante a luz do dia. A gente vê aí, pelo menos na imagem do nosso cinegrafista, ó, e aí tem comércio, tem escola, tem mercado, tem ônibus que passam constantemente, como você acabou de ver aí nas imagens, pessoas realizando atividades físicas, mas quem queria o algoz aí, quem queria o pistoleiro que queria ver esse camarada morto, não estava ligando ou não ligou justamente para isso, queria de fato executá-lo e assim fez. Ó,